Saúde os telespectadores do Freedom. É meio-dia em Kiev. Este é o nosso momento e vamos falar sobre as principais notícias desta hora. No estúdio, Valery Klimenko. Pela manhã, os russos atacaram com artilharia a região de Kherson, na vila de Chernobaevka. Como resultado do bombardeio, uma mulher morreu. O corpo dela foi retirado dos escombros de uma casa residencial, segundo informou a administração militar regional. Outra moradora de Chernobaevka ficou ferida. Ela está em estado moderado e permanece no hospital. Várias casas foram danificadas pelos bombardeios, tiveram os telhados destruídos, fachadas danificadas e janelas quebradas. 2 pessoas morreram civis no distrito de Berisla, na região de Kherson. Os russos atacaram um carro com um drone, lançando explosivos sobre ele enquanto estava em movimento. Naquela mesma manhã, algo semelhante aconteceu também na região de Sumy. Militares russos atingiram um carro com um drone, no qual estavam 4 pessoas. 2 mulheres ficaram feridas. Segundo informou a administração militar regional, elas já receberam atendimento médico e suas vidas não correm perigo. O distrito de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, voltou a ser alvo de ataques de drones FPV russos e artilharia. Os invasores atacaram tanto a própria cidade de Nikopol quanto a comunidade de Pokrovka. Desta vez, não houve feridos, informou a administração militar regional. No entanto, em consequência dos bombardeios, um prédio residencial de vários andares e um carro foram danificados. Drones das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram a estação de bombeamento de petróleo Munesha, na região de Bryansk. A informação foi divulgada pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia. Anteriormente, páginas locais relataram um grande clarão causado pelo incêndio que começou no local do ataque. Equipes de emergência foram enviadas para lá. Vale destacar que a estação Munesha é o maior entroncamento da rede principal do oleoduto Druzhba. Anualmente, ela bombeia 60 milhões de toneladas de matéria-prima. A empresa está envolvida no abastecimento do exército russo. As consequências do ataque a Munesha por drones ucranianos ainda estão sendo esclarecidas, conforme informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Hoje, Volodymyr Zelensky vai a Berlim em visita oficial, segundo informou o gabinete do presidente da Ucrânia. O chefe de Estado ucraniano se encontrará com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Em seguida, junto com líderes europeus, ele fará uma videoconferência com o presidente americano Donald Trump. A reunião está marcada para as 15 horas, horário de Kiev. Zelensky também participará de uma reunião online da coalizão dos interessados, conforme informou seu porta-voz, Sergei Nikiforov. Vladimir Zelensky realizou mais de 30 conversas e consultas com parceiros nos últimos dias. O presidente da Ucrânia falou sobre isso em seu canal no Telegram. O chefe de Estado ucraniano destacou a necessidade de encerrar a guerra o quanto antes e pediu que se exerça pressão sobre a Rússia em prol de uma paz justa. É preciso aprender com a experiência da Ucrânia e de nossos parceiros para não cair em enganos por parte da Rússia. Atualmente, não há nenhum sinal de que os russos estejam se preparando para encerrar a guerra. Nossos esforços coordenados e ações conjuntas da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Europa e de todos os países que desejam a paz certamente podem forçar a Rússia a buscar a paz. Obrigado a todos que ajudam. Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Entre os parceiros europeus da Ucrânia, a Alemanha desempenha um papel importante. Foi justamente o chanceler alemão Friedrich Merz quem iniciou a conferência online de hoje entre representantes dos países da UE, da OTAN, da Ucrânia e dos Estados Unidos. Lembro que as negociações acontecerão na véspera do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador russo, Putin. A União Europeia se posiciona contra concessões a Moscou e pede uma paz justa para a Ucrânia. Mais detalhes sobre isso na matéria de Nikita Skobliko. Às vésperas do encontro entre o presidente Trump e Putin no Alasca, a União Europeia declarou sua posição e uma paz justa só é possível com a observância dos princípios de independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia. Os líderes da UE estão convencidos de que as negociações de paz só são possíveis após a cessação completa das hostilidades. O povo da Ucrânia deve ter o direito de determinar livremente seu próprio futuro. O caminho para a paz na Ucrânia não pode ser definido sem a participação da Ucrânia.
Negociações significativas só podem ocorrer em condições de cessar-fogo ou redução das ações militares. A guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia tem consequências mais amplas para a segurança europeia e internacional. Compartilhamos a convicção de que uma solução diplomática deve proteger os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa, diz a declaração dos líderes da União Europeia no site do Conselho Europeu. Em Bruxelas, acredita-se que Putin pode tentar enganar o presidente dos Estados Unidos. O ditador russo pode violar qualquer acordo, afirma com convicção o ministro das Relações Exteriores da Polônia. Em entrevista à BBC, ele destacou que a única razão para a guerra é o imperialismo russo. Portanto, não é a Ucrânia que deve fazer concessões, mas sim exclusivamente o agressor, a Rússia. Todos nós queremos a paz, mas deve ser uma paz justa. E para alcançar uma paz justa, precisamos obter concessões da Rússia. A Rússia deve limitar-se aos objetivos militares. Radosław Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, em entrevista à BBC. A guerra da Rússia contra a Ucrânia não deve trazer benefícios ao agressor, afirma com convicção o chefe do governo polonês, Donald Tusk. O lado americano prometeu que, antes da reunião no Alasca, irá consultar seus parceiros europeus sobre sua posição. Para a Polônia, para nossos parceiros europeus, espero, para toda a OTAN, deve ser óbvio que as fronteiras dos Estados não podem ser alteradas pela força e, portanto, a guerra da Rússia contra a Ucrânia não deve trazer benefícios ao agressor. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca alertou que acordos com Putin podem se transformar em um pacto com o diabo. Seria muito, muito triste se, de repente, alguém, ignorando a Ucrânia e a Europa, começasse a traçar novas fronteiras em algum mapa. Devemos evitar isso a todo custo. E é exatamente por isso que a Europa está fazendo pressão. Foi exatamente isso que aconteceu na reunião em Londres. E foi exatamente por isso que foi feita uma declaração conjunta dos países nórdicos e bálticos. E eu espero que hoje seja dado um forte sinal de que a Europa apoia a Ucrânia. No dia 11 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em uma coletiva de imprensa que exigirá de Putin o fim da guerra agressiva contra a Ucrânia. O chefe da Casa Branca ressaltou que, para entender as motivações do ditador do Kremlin, ele precisa de apenas 2 minutos. Segundo Trump, a cúpula no Alasca é um encontro de teste, e depois devem acontecer negociações entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e Putin, ou uma cúpula em formato tripartite com a participação do presidente Trump. Nikita Skobliko para o canal de TV Freedom. O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador russo Putin deve resultar em algo maior do que apenas um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Foi o que declarou a embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Maternova. Segundo ela, nem todos os acordos de paz trazem realmente a paz. A história nos ensina que, quando um acordo é feito sem a participação daqueles cujas vidas estão em jogo, o resultado acaba sendo traição, destacou a embaixadora Maternova. Se a cúpula no Alasca pretende marcar o início da paz, ela precisa trazer mais do que apenas uma trégua. Ela deve garantir a segurança da Ucrânia, sua soberania e o direito de decidir seu próprio futuro. Nesta semana, os líderes do mundo democrático devem se lembrar de Munique. Eles devem se lembrar de Yalta e precisam garantir que a história não se repita. Katerina Maternova, embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Facebook. As negociações de Donald Trump com Putin não devem ser vistas como uma concessão à Rússia. Foi assim que Marco Rubio comentou o encontro que está por vir no Alasca. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, a reunião terá um caráter introdutório e servirá para que o presidente avalie as chances de sucesso, já que Donald Trump, em conversas telefônicas com o ditador russo, não obteve o resultado esperado, disse Rubio. Para o presidente Trump, o encontro não é uma concessão. Se você assiste as notícias, vê como as pessoas estão enlouquecendo. Há território para o Putin. Ele conseguiu a reunião. Mas ele mesmo não vê dessa forma. A reunião é algo que você faz para entender as posições e tomar uma decisão. Eu quero ter todos os fatos. Quero olhar esse homem nos olhos. E é exatamente isso que o presidente quer fazer. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, em entrevista ao podcast CGN de Friends in the Morning.